10 passos que vão te ajudar a reprogramar a sua mente da escassez para a abundância. Peguem papel e caneta para vocês poderem anotar essas informações. Vocês sempre me pedem o passo a passo, a forma prática de você fazer isso. E assim, gente, não basta ter as informações, você precisa colocar em prática, você precisa sentar, você precisa anotar, você precisa ter consciência do que se passa na sua cabeça. Porque apesar das características de escassez ser algo que atinge a todos nós, cada um está vivendo uma realidade diferente. Cada um começou de um ponto diferente. Então você tem que olhar o seu caso. Não é olhar o caso do seu irmão, da sua mãe, do seu vizinho. É o seu caso. Você tem que pegar você e analisar você. O que se passa na sua cabeça? Da onde você tirou essas coisas? Esse vai ser o começo da mudança da sua mente escassa para uma mente mais abundante. Passo número 1. Identifique a sua crença atual. Você vai sentar com você e você vai anotar quais são as coisas que você acredita sobre dinheiro, sobre abundância, sobre merecimento. Frases como dinheiro é difícil, nada sobra pra mim, eu não consigo. Definições que você tem sobre o que é uma pessoa rica, o que você acha dos ricos. Todas essas frases, né, todas essas coisas que você pensa vão mostrar quais são os programas que você aprendeu e os programas que estão bloqueando o seu fluxo de abundância. Depois que você identificar quais são as coisas que você pensa, o segundo passo é questionar todas essas crenças. Para cada coisa você vai se perguntar: isso é uma verdade absoluta ou isso é algo que eu aprendi? Existem pessoas que provam o contrário? Essa crença, ela me ajuda ou ela me atrapalha? Essa parte é muito importante, porque assim, tudo são crenças. Você constrói a sua realidade a partir do que você acredita. Mas tem crença que te ajuda e tem crença que não te ajuda. A crença do não consigo, ela não te ajuda, porque ela te barra de tentar. Você tem tanto medo que você nem tenta. A crença do o sol só nasceu para alguns te coloca no lado do sol que não vai bater nunca. Porque se você acredita que o sol só nasceu para os privilegiados, você automaticamente acha que você não vai ter chances nenhuma. O que seria uma verdade absoluta? Uma verdade absoluta seria como a gravidade. A gravidade é uma verdade absoluta. Se você pegar algo e jogar de um prédio, esse negócio vai cair. Seja uma caneta, seja uma criança. Essa lei se aplica para todos. Agora, tem coisas que você aprendeu a acreditar. Eu sempre acreditei que ser abundante era ter dinheiro. Eu não achava que a abundância abrangia tantas outras coisas. Acreditar que eu só seria abundante quando eu tivesse dinheiro era uma coisa que estava bloqueando o meu fluxo de abundância. Outra coisa que eu acreditava era que gente rica era tudo snob e pessoas ruins. Se você acha que gente rica são pessoas ruins, você não vai querer ser uma pessoa rica porque você não quer ser uma pessoa ruim. Por mais que na tua cabeça você pensa, ai não, eles são ruins, mas se um dia eu for rico eu vou ser bom. Às vezes no seu subconsciente você conecta riqueza com ser errado, com ser uma pessoa que não presta. E aí você automaticamente fica sabotando as suas tentativas. Se você tem uma crença que te limita e você consegue perceber que ela não é uma verdade absoluta, que existem pessoas ricas que são boas, que existem pessoas que saíram da pobreza e conseguiram enriquecer, você começa a pensar, não, pera, talvez as pessoas me fizeram acreditar, mas eu nunca fui investigar com os meus próprios olhos, sabe? Então, a segunda coisa é questionar tudo. Nessa fase, na minha vida, eu ficava o tempo inteiro questionando, mas será que isso é verdade? Por que eu não testo? Talvez eu vá testar, não tenho nada a perder, vou testar, ué. Se der certo. O terceiro passo é criar uma nova crença que seja mais realista para você. Você não precisa sair do eu sou pobre para eu sou milionária, porque às vezes a sua mente vai rejeitar isso. Se você é uma pessoa que tá cheio de dívida, que tem problemas com dinheiro e você ficar afirmando eu sou milionária, a sua mente, ela vai te sabotar, porque ela vai ficar falando assim pra você: é mentira, para de ser trouxa, sua doida, ó, um monte de dívida que você tem aí, ó, pra pagar, sua louca. Então você tem que arrumar uma crença que seja mais realista. Então, o que eu fiz no meu processo? Ao invés de falar que eu era milionária, eu ficava repetindo: eu tenho tudo o que eu preciso, eu sempre vou ter tudo o que eu preciso. Eu repetia isso todo dia. Por quê? Porque pra mim era mais fácil digerir essa nova crença do que falar: eu já tenho milhões na minha conta, eu tenho 25 milhões na minha conta. Porque a sua mente, ela vai tentar
barrar essa nova crença. Então eu sugiro que se você estiver passando por problemas financeiros, você comece a tentar mudar suas crenças com as seguintes frases: eu estou aprendendo melhor a lidar com dinheiro. É seguro para mim ganhar mais. Eu tenho a capacidade de criar novas oportunidades. Tenta trabalhar com algo menorzinho para o seu cérebro e a sua mente não te barrar. O próximo passo é treinar a sua atenção. Quando você tem uma mente escassa, você só foca no que você não tem. Você só foca nos problemas, você só foca nas dívidas, você só foca na falta de oportunidade. O seu trabalho aqui é procurar evidências reais de abundância. Então, como eu falei já para vocês que eu fazia, eu abria meu guarda-roupa e eu tenho muito mais roupa do que eu preciso. Eu olhava para essas roupas e falava: eu sou abundante. Eu olhava para os meus sapatos. Se você tem mais de um par de sapato, gente, você já é abundante, porque você só precisa tecnicamente de um sapato. Olha para as coisas que você tem de monte e agradece. Enxerga a abundância que você tem. Olha os seus armários de comida, né? Se você tá com a sua despensa cheia de comida, agradece por essa abundância. Se você tem acesso à internet, se você tem acesso à água quente, se você tem um teto, uma cama, se você tem saúde, isso tudo é abundância, gente. Isso são coisas que você precisa colocar a sua atenção. Ao invés de colocar a sua atenção, mas eu não tenho uma televisão de 100 mil polegadas, eu queria. Mas eu não tenho um iPhone de última geração. Sou tão pobre. Quando a gente tem a mente escassa, a gente só faz isso. A gente só fica focando no que a gente não tem e no que a gente gostaria de ter. Treine a sua mente para abundância. Olha para o que você tem. Agradeça pelo que você tem. Se você não consegue ser grato num pouco, você não vai conseguir ser grato no muito. É assim que você treina a sua mente. O próximo passo é mudar o seu comportamento. Reprogramação, gente, não é só falar, não é só pensar. É ação. Então comece a ter mais organização com as suas coisas, com o seu dinheiro. Se você tem dívidas, você precisa começar por ali. Você precisa começar a eliminar suas dívidas. Estude, faça cursos, leia livros sobre abundância, sobre manifestação e comece a se comportar já como a versão sua que já tem tudo o que você precisa. Se essa versão ela é mais disciplinada, se ela é mais centrada, se ela é mais focada, já começa a agir como ela na medida do possível. O próximo passo é regular o seu sistema nervoso. Eu já falei para vocês que se você tiver com o sistema nervoso desregulado, vai ser muito difícil você manifestar, criar uma vida melhor. Porque o seu corpo inteiro está programado para sobreviver. Ele não vai te permitir ser criativo ou parar para manifestar coisas. A maioria de nós, a gente vive com o sistema nervoso completamente desregulado porque a gente vive em estado de sobrevivência. Então, eu já fiz vídeos sobre isso aqui, especificamente passo a passo de como você vai regular o seu sistema nervoso, mas esse é um dos passos da reprogramação. Você precisa regular o seu sistema nervoso, porque é ele que vai permitir você acessar coisas maiores. Se o seu sistema nervoso ele tá emperrado aqui, para ele, aqui é assustador demais, ele não vai permitir que você acesse aqui. Então você precisa regular ele. Uma frase que eu usei muito quando eu estava regulando o meu sistema nervoso era: é seguro para mim receber mais. Porque eu tinha muito bloqueio para acessar mais dinheiro. Eu tinha assim um limite, sabe? Aquele limite era seguro para mim. E aí eu comecei a entender isso, comecei a regular meu sistema nervoso e comecei a repetir para mim mesma: é seguro eu receber mais, é seguro eu receber mais. O próximo passo é parar de se identificar com a falta. Eu sei que às vezes eu uso essa expressão aqui, né, falar eu sou pobre, às vezes só para dar uma justificativa da onde eu vim, né, das minhas raízes e para deixar o conteúdo mais casual. Mas eu não acho bom a gente ficar falando eu sou pobre. No meu dia a dia, eu nunca falo que eu sou pobre. No meu dia a dia, eu sempre falo eu sou próspera e abundante. Eu tenho tudo que eu preciso. Porque aquilo que você afirma se torna a sua identidade. E a sua identidade é o que manifesta uma nova realidade. Se você fica falando eu sou pobre, eu sou pobre, eu sou pobre, eu sou pobre, você vai manifestar a realidade de uma pessoa pobre. Então eu não gosto de ficar falando eu sou milionária, porque eu ainda não sou. Mas eu vivo muito bem, vivo de forma muito confortável, o dinheiro nunca veio de forma tão fácil pra mim. Eu sempre repito, eu sou próspera e abundante, eu tenho tudo que eu preciso. E, gente, eu me sinto completamente abundante. Eu nunca me senti assim em toda a minha vida. Eu não sei o que é sentir medo mais sobre dinheiro.
Então, vocês se lembram que eu já falei pra vocês que a sua identidade tem que mudar antes da sua realidade? Então, começa a tomar cuidado com as coisas que você fala pra você. O próximo passo é ter novas referências. Comece a seguir pessoas que cresceram e prosperaram, pessoas que às vezes saíram da mesma realidade que você, pessoas que criaram coisas novas, pessoas que tiveram coragem de seguir os sonhos dela, pessoas que ganham valores diferentes. Uma das coisas que foi muito bom pra mim foi trabalhar com pessoas milionárias, porque eles me faziam perceber o quanto eu era limitada com as coisas que eu queria pra minha vida. Porque teve uma época que eu achava que 10 mil reais era um salarião gigantesco. E eu tenho certeza que muitos brasileiros também acham isso, porque de fato tem muita gente que ganha muito pouco. Mas é isso, a gente acredita que aquilo é o máximo, que não existem outras realidades, mas existe sim, tem gente que tá ganhando muito dinheiro. E tem gente que saiu da onde a gente saiu. E era essa a minha dúvida, porque eu pensava, se essa pessoa saiu da onde eu saí, ela também não é uma privilegiada, né, de ter tido tudo na mão. E ela chegou aonde ela chegou, significa que eu também tenho chances, significa que você também tem chances. Então, o bom de ter novas referências é que às vezes você tem contato com realidades que antes você nem imaginava que existia. Eu lembro que às vezes eu convivia com pessoas que elas me falavam coisas que na minha cabeça nunca tinha passado. E eu falava, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Então é sempre bom você tentar ter contatos. E não tô falando só pessoal, tá, gente? Às vezes na internet, nas redes sociais. Às vezes livros. Uma pessoa, né, que venceu na vida, escreveu um livro, leu o livro dessa pessoa. É isso, ter outras referências para você ter mais ideias. Isso faz com que a sua mente veja que existe sim possibilidade. Existem sim outros caminhos. O próximo passo, que para mim é um dos mais importantes, é praticar a gratidão. Ser grato pelo que você tem não significa que você vai se conformar e não vai correr atrás de mais. Eu tenho o sonho de viajar de business class, né, de executiva. Eu ainda não realizei esse sonho, mas eu sou muito grata porque hoje eu posso pagar para voar para qualquer lugar que eu quiser. É só eu me programar que eu consigo. Antigamente, nem isso eu conseguia. Então, é sobre você reconhecer o que você já tem enquanto você expande, enquanto você cresce. Como eu já falei pra vocês, se você não consegue ser grato pelo que você tem, dificilmente a vida vai te trazer mais coisas. A gratidão, ela te coloca naquele estado de já tenho tudo. Eu já tenho tudo que eu preciso. E é quando você tem tudo que você precisa que as outras coisas se tornam possíveis. Quando você não consegue ser grato é porque você ainda tá com a mente de escassez. Você ainda tá focando no que você não tem. E aí, como eu falo pra vocês, se você vibra na escassez, você atrai mais escassez. Teve uma época que eu tinha muito ranço das pessoas que falavam sobre gratidão. E hoje eu entendo que é porque eu tava numa vibração de muita escassez, focando apenas no que eu não tinha. Eu não conseguia entender que para eu conseguir mais, eu teria que fazer as pazes com a minha realidade atual, começar a valorizar as coisas que eu tinha, reconhecer que eu sempre tive muito mais do que eu preciso. E aí foi assim que outras coisas começaram a aparecer na minha vida. E por último, você vai repetir todos esses passos até se tornar o seu novo normal. Reprogramação acontece por repetição. Você pega a informação e você repete. Conforme você vai repetindo, você começa a se sentir melhor. É real, quando eu tava no meu processo e eu falava pra mim mesmo, eu tenho tudo que eu preciso, chegou uma hora que eu comecei a me sentir tão grata por tudo que foi natural. Mas levou um tempo, não foi de primeira. No começo, o seu cérebro fica reclamando, você ainda sente medo, você ainda sente insegurança, mas depois você repete. Chega uma hora que você começa a realmente reconhecer que você é muito abundante. E o objetivo com a repetição é fazer com que a abundância se torne o seu normal. Porque tudo que você normaliza se torna a sua realidade. Por que muitas pessoas vivem na escassez? Porque é familiar para elas, vem de gerações em gerações. Então, pra gente é normal viver na escassez. A mesma coisa vai ser quando você conseguir reprogramar a sua mente para abundância. Vai se tornar o seu normal. E eu não tô brincando, gente. Tem coisa que aparece assim. Às vezes eu penso numa coisa, alguém me liga e fala: eu tenho tal coisa aqui em casa, sobrando, você não quer? Pensei em você sobre isso. Assim, gente. Esses tempos atrás eu tava com vontade de tomar um chocolate quente, né? E eu nem tava fazendo teste, tá? Porque às vezes eu gosto de tentar fazer uns testes pra ver se realmente tá funcionando. E aí eu pensei, aqui tá friozinho, né? Falei, nossa, que vontade de tomar um chocolate quente. Isso eu tava em atendimento, tá? Tava com um cliente dentro da minha sala. Quando eu saí da minha sala, a menina que trabalha comigo apareceu com um chocolate quente. Ela apareceu com um chocolate quente com chantilly em cima e um biscoito Oreo e falou: eu fui lá comprar um café pra mim, pensei em trazer um pra você.
É assim, gente, quando você é grato, as coisas aparecem pra você. Tudo vira sincronicidade. Eu espero que esses passos ajudem vocês a reprogramar a mente de vocês e eu espero que vocês consigam viver uma realidade de muita abundância e já reconhecer que você já é abundante, você já tem tudo o que você precisa. E quanto mais você vai melhorando, mais outras coisas vão aparecendo na sua vida, tá bom? Um beijo, um bom dia pra vocês e até o próximo vídeo.